a níveis diferentes daquilo que nós podemos chamar de vida, aquilo que Deus chama de vida. Mas estar num nível é ser completamente inadequado para outro nível. Por exemplo, a vida vegetal, então há a vida animal, então há a vida humana. Nós chamamos tudo isso de vida. Vegetal, animal, humano, cada uma dessas coisas é vida, de certa forma, porque tem algumas qualidades: a sensação, a crescimento, a alimentação, as células fazem mais ou menos as mesmas coisas e se dividem. Então, nós podemos dizer que um vegetal está vivo, está vivo. Agora, se um animal estivesse no mesmo nível de um vegetal, você não ia dizer que ele estava vivo. Você diz: pois esse cara está vegetando. Não é assim? Ele está vegetando, ele não está vivendo. Porque você vê, nós estamos pensando num outro nível. Ficar como um vegetal é como se meramente você existisse. O cara não está mais vivendo. O cara é um vegetal. Ele é igual um tomate, é igual um pepino, é igual um alface. Isso não é vida. É óbvio que nós acabamos de dizer que vegetal está vivo, mas é num nível que para o humano ou para o animal aquilo não é vida, é uma mera existência. Mesmo para um cachorro é muito diferente de um vegetal, um animal qualquer. Agora, a vida de um animal é mera existência para um ser humano, não é vida. Um ser humano que vive então no nível animal ou vegetal não está vivendo. Por quê? Porque há muitas diferenças. Então há ordens superiores de vida e há ordens inferiores de vida. Isso pode se dividir em muitas áreas: na sensação da realidade, na consciência da realidade. Cada pedaço de vida, tudo que é vivo tem sensibilidade, não é igual a pedra, mesmo um vegetal. Agora, a questão é: quanto de sensibilidade esse treco tem? A planta tem sensação. Isso significa que a planta pode sentir algumas coisas: temperatura, umidade. Mas a planta não pode ouvir, não pode cheirar, pelo menos nas plantas que eu conheço, não é? Não pode falar. Ser humano pode falar com planta. Agora, se você escutar a planta respondendo, eu começo a temer por você, não é? Não pode ouvir. Isso significa que a planta não tem consciência de um mundo inteiro à sua volta. Se um objeto estiver a 1 metro de uma planta, ela não tem a menor. Você entende isso? O objeto está lá. Ou então está um homem lá com uma faca na mão, a planta não está com medo. O mundo da planta é muito menor do que a realidade. Não é que a realidade é menor, mas o mundo dela é menor. Ela não percebe. Agora, sai da planta e vai para um animal. Um animal já é diferente da planta. Ele pode ver as coisas, ele pode ver, ele pode tocar, ele pode provar, ele pode ouvir, ele pode cheirar. Ou seja, o animal, como todos nós, tem os 5 sentidos. Então eles estão conscientes de uma realidade que a planta não está. Eles estão conscientes de que as coisas estão lá. Não é igual a planta. A 12 metros da planta com a faca na mão, a planta, para ela, aquilo está fora do mundo. Mas já um cachorro não vai ser assim. Ele vai ter a percepção. Ele vê, ele sente o cheiro. Então o animal tem uma vida muito além das plantas, porque para o animal o mundo é muito maior. Mas pensa, não é que o mundo é maior, é que a percepção de mundo dele é maior. O mundo é o mesmo. O mundo que a planta está, o mundo que o animal está, é a mesma coisa. Agora, porque o animal está ciente de muitas coisas que a planta não está ciente. Agora, os seres humanos têm todos os sentidos do animal: cheiras, tato, ouvido. Mas o animal não pode refletir. O animal não pode pensar, o animal não pode raciocinar. O animal não tem senso de consciência. O animal não tem senso de beleza e feiura. Você nunca viu um animal cair na gargalhada, não é? Senso de humor, de justiça e de injustiça.
não tem senso de tragédia. Você pode estar arrasado com a tragédia do mundo, mas é um animal. De alegria e tristeza como um homem, do certo e do errado. Outro dia eu estava vendo um documentário e vi as pessoas de Auschwitz dizendo, eu tenho uma impressão, uns judeus assim que já até morreram, mas velhinhos já dizendo assim, eu tenho uma impressão muito ruim dos cães. Por que você tinha? Eu achei engraçado, porque nós adoramos os cães. Ele disse, porque os soldados alemães usavam cães de maneira bárbara contra nós. O cachorro é um animal maravilhoso. Você vê, se o cachorro é treinado para dilacerar alguém, ele não fica com crise de consciência. Ele agrada quem cuidou dele. Ele faz aquilo que mandou ele fazer. Agora, os seres humanos sabem que isso é real. Não é que uma coisa chamada consciência não existe, é que animal não tem aquilo. Está além dele. Alegria, tristeza, senso de justiça, de tragédia, de injustiça, de certo e de errado, de beleza e de feiura. Se você encontrar um ser humano sem um senso de certo e errado, de justiça e de injustiça, de beleza, de feiura, de alegria e de tristeza, você vai dizer, isso não é mais um ser humano, isso é um bicho, isso é um bicho. A Bíblia diz que Nabucodonosor ficou como um bicho, como um animal. Por quê? Porque ele tinha menos do que vida do ponto de vista humano. Quando você vê um cachorro correndo no campo, latindo, quando você vê um bicho comendo mato, você diz, que coisa maravilhosa, é um bicho, é a vida. Mas tu vê um ser humano fazendo a mesma coisa, tu pensa, que desgraça, o cara virou um bicho, o cara não consegue perceber mais a vida, o mundo. Então se você encontra pessoas assim, você diz, olha, que tragédia. Não é isso que o mal de Alzheimer vai fazendo com as pessoas, vai desligando ela do mundo, vai apagando suas lembranças, suas memórias, vai fazendo ela estar isolada. Você pensa, essa pessoa não está vivendo mais naquele sentido pleno da vida, está se mexendo, tem vigor, mas não está mais vivendo. Se você vê alguém igual o Nabucodonosor, você dizer, isso não é mais um ser humano, isso é um bicho, perdeu a sua humanidade. Ou seja, tudo estava vivo, mas cada um tem um senso diferente de realidade. Ordens superiores de vida veem mais coisas, sentem mais coisas, percebem mais coisas, têm mais sentido, estão cientes demais. O mundo é maior, o universo é maior. Não que o universo seja maior, de fato, mas o problema é que a planta não tem percepção de nada disso. Outra coisa é em termos de domínio, as plantas não têm domínio, elas não sabem porque elas fazem o que elas fazem. Você pode fazer, elas fazem a fotossíntese, elas tiram os nutrientes da água, mas elas não têm nenhum raciocínio a respeito disso, isso simplesmente acontece. O domínio delas é nenhum, elas não têm nenhum que nós poderíamos chamar de autocontrole, elas não sabem. Elas não têm capacidade de refletir. Nós falamos sobre a fotossíntese, mas vai conversar com uma planta a respeito disso. Ela não sabe nada a respeito, nunca pensou a respeito, ela não sabe o que está fazendo, ela não age de uma forma mais livre, mas menos livre, ela simplesmente reage a um instinto, a processos. Seus processos biológicos acontecem, do ponto de vista da própria planta, por acaso. Agora, é claro que os animais têm mais controle nesse sentido, autocontrole, do que uma planta, porque ele reage mais. Mas ainda assim eles não têm uma consciência porque eles estão fazendo a coisa, da sua existência. E eles têm apenas unidades e instintos. Quando você encontra um ser humano nessas condições, sem controle, reagindo a instintos, a hormônios que o puxam mecanicamente, você sente que ele não é mais livre, mas ele é menos livre, ele está mais parecido com uma planta e com um bicho do que com um ser humano, do que com um ser humano devia ser. Ele está se movendo para ordens inferiores de vida. Então o vegetal, animal e humano é vida, mas não vida um para o outro. Para um ser humano, ser um bicho não é mais viver. Para um cachorro, ser um tomate não é mais viver.
Cada um tem um domínio, mais ou menos controle. Jesus está dizendo que você precisa da vida eterna. Ele quer dizer que você está morto espiritualmente. É por isso que João é tão radical em traçar as linhas. Jesus está dizendo que existe uma quarta ordem de vida. Nós estávamos pensando em animal, em vegetal, em ser humano, mas Jesus está dizendo que do mesmo jeito que há uma distância entre a vida vegetal e animal e um ser humano, há uma distância enorme entre a vida do homem natural e a vida do homem que tem a vida eterna. E essa distância é tão radical que João diz: um homem que ama o mundo não pode amar a Deus. Porque quando Jesus dá a vida eterna, o que acontece? Nosso QI sobe. Nesta noite aqui nós recebemos mais QI quando fomos regenerados. É óbvio que não. A gente até gostaria de acreditar nisso, que nos tornamos pessoas mais inteligentes. Você começou a ver coisas além dos 5 sentidos? Eu espero que não. Mas muita gente acha que vida espiritual é isso, é começar a ver algumas coisas, umas sombras, umas coisas que saem da parede, que saem no chão, umas coisas atrás da porta. Mas a vida eterna é outra coisa. Agora, significa a vida eterna que você compreende tanto quanto o animal compreenderia se ele fosse transformado num ser humano. Imagine você pegar, sei lá, um animal que você gosta, o meu cachorro frejar, e transformasse ele num ser humano nesta noite. O que queria dizer? Ele ia dizer: caramba, é inacreditável, existia um mundo inteiro que eu não sabia o que era alegria e tristeza de verdade, não sabia o que era consciência, não sabia o que era certo e errado. Sabe o que o frejar ia dizer? Eu era um bruto, eu era um bicho, é incrível. Eu não tinha ideia, enquanto eu era cachorro, eu não tinha a menor ideia de que eu era um bruto. Eu pensei que aquilo era a vida. Um vegetal também poderia dizer, se você transformasse de repente um vegetal num ser como nós, ele dizia: caramba, a vida não tem nada a ver com o que eu vivia. Existe um mundo de coisas que eu não percebia. Eu era um vegetal. Assim é uma pessoa que se tornou cristã. João diz, Jesus diz, Paulo diz. A pessoa recebe a vida eterna. Então ela chega à mesma conclusão que o meu cachorro frejar chegaria se transformasse no ser humano nesta noite. Eu era um bruto. Eu era um estúpido. Eu não via a vida. Eu era um estúpido, da mesma maneira que o frejar ia se sentir um bruto quando olhasse a vida dos seres humanos, seus sentimentos, sua percepção, sua consciência, sua autoconsciência. Um ser humano, quando recebe a vida eterna, ele pensa: eu era completamente estúpido, um bruto em relação à santidade, ao amor de Deus, à vida eterna, à justiça de Deus, à adoção em sua família. Essas coisas não significavam nada para mim, quanto certo e errado significa para um cachorro, quanto a consciência significa para um cachorro, ou como aquilo que o cachorro percebe significa para uma planta. Eu não percebia nada sobre o dom da salvação, o céu e o inferno, tudo era incompreensível. Eu era um animal, eu não sabia nada sobre a beleza e a feiura, a justiça e a tragédia humana. Você vê a impossibilidade de você estar em Cristo, o mundanismo coexistir com a vida eterna. É a mesma coisa de dizer que um ser humano pode viver igual um cachorro e não perceber a diferença, gostar das mesmas coisas. Você bota a vasilha lá e a comida, e os dois saem correndo, balançando o rabo para comer. João está dizendo: isso não é possível. Um homem que é igual a um cachorro não é um homem. Um homem que tem a vida eterna está tão longe do homem que não tem a vida eterna que eles não podem amar a mesma coisa. Um homem, um ser humano natural, ama livros, ama a sua esposa, ama seus filhos, ama ler. O cachorro não pode amar isso.
Porque aquilo está fora do mundo da percepção do cachorro. O cachorro nem sente falta. Não é que o cachorro não faz isso porque não consegue mais ficar pensando, bem que eu queria ler um livro. Minha grande vontade era ler um livro, mas eu não sou cachorro, eu não leio livro. Não. O ser humano sem a vida eterna não sente nenhuma necessidade, nem sabe que essas coisas existem de fato. É o que acontece sem a vida eterna. O conceito de santidade e justiça, de céu e de inferno, de verdades espirituais, de realidades espirituais, não fazem sentido para uma pessoa sem a vida eterna. São abstrações. Não são sólidas. Você pode até dizer, eu acredito que Deus existe e tal, mas você ama o mundo. São abstrações. São ideias, não são realidades. Elas não podem te afetar, porque não são reais. Não são reais. Elas nunca vão controlar a sua vida, porque não são reais. E a igreja está cheia de gente assim.